Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu aqui de novo mais uma vez para conversar com vocês, trocar uma ideia de mano para mano. Hoje eu não vim trazer nenhuma passagem bíblica, nenhum texto bíblico, nenhuma aplicação. Eu queria só trocar uma ideia com vocês de alguma coisa que acontece muito quando a gente deixa de congregar em algum lugar, como foi o meu caso, como é o caso de muitos que aqui assistem. Para quem não me conhece, eu sou o Ismael Munhoz, já fui testemunho de Jeová, ativo por muitos anos desde a infância e me desliguei da organização, enfim, e traço essa caminhada aí em busca da verdade, em busca de Deus, e não dá nem para dizer que é em busca. Eu já encontrei há muito tempo a Deus, a verdade, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, né? Mas sigo nessa luta como um ser humano qualquer, com altos e baixos, e quero estar sempre dividindo com vocês aqui e sendo de ajuda de alguma forma em alguns aspectos. Então, o que eu já passei, eu quero poder dividir com vocês. Hoje eu quero falar para vocês sobre a fé necessária. O que seria uma fé necessária, um tamanho de fé. Cara, isso é muito importante porque hoje a gente vive na era da informação. Então, a gente tem informação para tudo. Quer comprar um carro, pesquisa na internet, tu vai ver tudo sobre o carro, vai no YouTube, tudo que é tipo de vídeo sobre esse carro, então há um peso muito grande de informação. Isso é bom para muitas coisas, isso é ótimo, como no exemplo que eu acabei de citar, de comprar um carro, por exemplo. Mas para algumas coisas, às vezes, complica um pouco, acaba confundindo a nossa cabeça. Por exemplo, religião. E esse é um assunto que eu quero tratar com vocês, porque isso aqui não dá um vídeo, isso aqui dá uns 10 vídeos. Mas hoje eu vou fazer um vídeo bem brevezinho falando sobre isso. Que é o seguinte. Pessoal, tenta não ir na onda de muita gente que acontece o seguinte. Foi enganado a vida inteira na organização, só aqui é verdade, o corpo governante é o canal, tal, descobriu que não é, desiludiu. Ficou aborrecido, né, ficou amargurado, não confia em mais ninguém, mas aí tenta voltar, buscar. Só que aí tem um caminho que é o seguinte, você vai ouvir dizer assim, mas a Bíblia foi ocultada muita coisa da Bíblia que nós temos. Essa Bíblia aí não dá para confiar. Nós tínhamos a tradução do Novo Mundo, né? Uma Bíblia adulterada. A gente usa uma versão Almeida, uma King James, alguma coisa do tipo. A gente acha que tá um pouco melhor. Mas aí descobre, mas essa não é igual à Bíblia católica. Tá faltando alguns livros. Por que tem uma que tem mais livros que as outras e tal? Começa a gerar dúvida. Aí vem assim, cara, esconderam muita coisa da gente. Tem coisa que não querem que a gente saiba. Aí tem os livros apócrifos, né? Aí vem, por exemplo, o livro de Enoque. Vamos só fazer um adendo aqui. O livro de Enoque, um dos maiores amantes do livro de Enoque que eu conheço. Eu sou apaixonado pelo livro de Enoque. Por que ele não entrou na Bíblia? Eu não vou brigar agora por isso, gente. Mas foi a Igreja Católica que não quis, porque ali ia revelar muita coisa pesada e tal. Pode ser verdade? Claro que pode ser verdade. Mas, pessoal, entenda um pouco. Não entra nessa pira dessas coisas. Não entra nessa vibe. Por que não entra nessa vibe? Que isso, Ismael? Tu saiu de uma seita dominadora que mandava não olhar para as coisas e está fazendo o mesmo agora? Não é isso, cara. Não é isso. Presta atenção. É assim, ó. Fé. A gente tem que ter no mínimo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a nós. Então calma aí. Eu vou te explicar mais ou menos. Quando a gente está doente, essa história é velha que eu vou contar. Quando a gente está doente, a gente vai no médico, a gente vai lá, relata, estou sentindo isso, aquilo, mostra a garganta para ele, ele vai ver lá, é placa. Receita, toma. Vai na farmácia, compra esse antibiótico. Beleza. Pega a receitinha, vai na farmácia. Tu não vai pegar o antibiótico e levar um kit de química junto, fazer os testes, tintim por tintim, para ver se aquela amoxicilina é amoxicilina mesmo, se tem a quantidade de clavulanato necessário ali ou não.
Se diz mesmo que tem 2 miligramas, será que tem 2 miligramas ou tem 1,5 mg? Será que tem mesmo? Não é placebo? Tu não faz isso. Eu não faço isso. Tu vai no restaurante comer a tua comida favorita lá, tu não tem certeza se o camarada lavou as mãos ou não. E esse peixe aqui, que peixe? Diz que é linguado, aí tá fritinho e empanado. Pode não ser. Tem muito peixe parecido, com sabor muito parecido. Sabor fraquinho. Então, para quase tudo na vida, a gente age por fé. Mas é engraçado que quando chega na Bíblia, a gente empata que nem uma mula e não aceita. Não aceita ter fé. Não vou acreditar, porque isso aí os romanos mudaram. Isso aí a Igreja Católica tirou. Isso aí a Igreja Católica botou. Tudo bem. Pode ter havido. Eu creio que existam coisas aqui que foram mudadas. É claro que sim. Uma coisa que um amigo meu sempre fala. Ele diz assim, vocês já viram que a Bíblia diz, ide, né, por todo o mundo, pregando o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí depois, quando tu vai no livro de Atos, ele diz sempre assim, lê todo o livro de Atos, volta aqui e me traz um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nenhum. Todos os batismos são em nome de Jesus. Só. Por que isso? Por quê? Entendeu? Agora, se foi a Igreja Católica quis firmar a Trindade ali no Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí fez isso no livro de Mateus, e depois se esqueceu de mudar isso no livro de Atos, gente, se foi, se não foi, são detalhes que nós não sabemos. Mas agora uma coisa é certa. Antes de você me criticar, me tacar pedra, entrar nos comentários e falar muita coisa aí, gente, coloca a fé em ação. Provem a Deus e vejam. Mas provem no sentido bom. Tenha fé. O que você aprendeu na Bíblia, do básico, coloque em prática. Os ensinamentos de Jesus sobre orar, sobre como tratar os outros, sobre vigiar, coloque em prática. Eu não digo nem ensinamentos mais a fundos que ele não verbalizou como mandamento. Um exemplo, o jejum, mas você notou que ele fazia. Você notou que as pessoas faziam jejum e oração? Nem sobre isso. Coisas mais básicas, como a que eu falei. Coloque isso em prática na sua vida e veja a ação de Deus. Aí você vai começar a entender mais o que é fé. Como a fé funciona. Esses dias eu vi um debate acalorado sobre Paulo. E eu nem sabia que isso existia. Né? Eu vi há pouco. Eu vi uma série desses vídeos no canal, um canal que eu respeito muitíssimo, gosto muito e continuo assistindo os vídeos desse canal. E ele levantou uma série sobre, como é que eu vou dizer, desbancando, destronando Paulo. Que o apóstolo Paulo não é um apóstolo de Deus, coisa nenhuma, porque Paulo trouxe muita confusão e tal. E aí ele começa uma série de coisas ali que realmente colocam em xeque as cartas de Paulo, o ensino de Paulo. Paulo ensinou muitas heresias, muitas coisas contrárias ao que Cristo Jesus ensinou. Se você vai na onda, você vai, não, mas poxa, é verdade mesmo, faz sentido. Só que, mano, eu te digo uma coisa, pode ir, vai em frente, pesquisa, nós precisamos ter a mente aberta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não vai ganhar nada com isso. Não vai agregar, você não vai subir degrau espiritual nenhum, você não vai crescer espiritualmente, você não vai ficar cheio do Espírito Santo, não vai. Agora faz o contrário. Leia as cartas de Paulo e tenta colocar em prática o que ele ensinou sobre como ser um cristão, conduta, pensamento, estilo de mentalidade cristão, visão nas coisas de cima, não da terra. Faz isso e vê. Coloque isso em prática para te ver. Como a tua vida vai mudar. Como as tuas orações vão passar a ser respondidas. Como você vai sentir, porque Deus ele vai falar. Deus fala, Deus se comunica. Ele não fala audivelmente comigo, mas, meu amado, depois você vai conseguir ver assim, poxa, a resposta de oração mais clara impossível. Pedir em silêncio para Deus, Senhor, isso, me ajuda nisso. Você vai ver a ajuda, você vai ver o agir de Deus. Tá? Então,
conselho que eu quero deixar essa noite nesse vídeo, que eu espero que seja breve, já está em quase 10 minutos já, seja mais seletivo com relação aos teus pensamentos, com o que tu vai dar ouvido, o que tu não vai. Por quê? Não vai dar ouvido para apostasia, hein? Não é isso, gente. Não é questão de ouvido para apostasia ou não. São coisas que não vão edificar a tua fé. E olha que quem está falando aqui é alguém com experiência nesse assunto. Quer ver um grupo onde tem debate sobre o formato da Terra? Lá estou eu. Acho que eu não gosto dessas coisas? É claro que eu gosto desses assuntos. Quer onde tem um pessoal falando sobre livros apócrifos? Lá estou eu, porque eu gosto desses assuntos. Porém, a gente não pode entrar na pira de daqui a pouco, mas quer saber? É verdade, essa frase aqui nem existe no texto original, essa daqui também não, e daqui a pouco vai deixando. O caminho certo para isso é a incredulidade e daqui a pouco até o ateísmo. Então, assim, não vale a pena. É um caminho que não vale a pena, não te leva a lugar nenhum e não te leva a crescer em nada. E detalhe, não te leva a ajudar ninguém. Tá? Porque eu conheço um monte, conheço mesmo, gurizada. Eu não estou falando, eu conheço muita gente que entrou na pira, tá na pira até hoje, na loucura. E o detalhe mais incrível, os caras que estão nessa pira, eles não ajudam uma alma viva a vencer um problema na vida. O cara tem um problema no casamento, ele não consegue ajudar. O cara tem um problema psicológico, ele não consegue ajudar. O cara tem um problema financeiro, ele não consegue ajudar. Porque não serve de nada isso. Mas aí o carinha, aquele humildezinho, que entende pouquinho, mas tem uma convivência com Deus, ele levanta alguém. Ele não, tá? Essa expressão não existe. Não é ele que cura, ele que ajuda, ele que resolve o problema no casamento. Não. Deus usa. Ele se torna um vaso. E Deus usa esse vaso para fazer o que quiser. Para levar cura, para levar libertação, para levar o que ele quiser. Então, seja um vaso usado por Deus. Permita-se, mas através da fé. Então coloca a tua fé em ação. Pensa que nem tu vai na farmácia, compra o teu remedinho e vai tomar porque tu acredita que aquilo ali é. Lê a palavra de Deus e acredita. Tenha fé. Mas tem coisa que estão me enganando aqui. Eis aqui um cara que foi enganado por mais de 20 anos, 20, quase 30 anos, enganado pela Testemunha de Jeová. E olha que interessante. Gente, mesmo sendo enganado pelo corpo governante, presta atenção. Agora quem é Testemunha de Jeová vai saber disso aqui. Mesmo sendo enganado pelo corpo governante, todas as vezes que eu precisei de Jeová, ele me respondeu. E outra, quantas vezes Jeová me acolheu, me instruiu, me aconselhou e me acalmou através até da organização. Discursos bíblicos. Porque a palavra de Deus não consegue, mano. Tu tenta segurar ela, mas não dá. Ela sai pelo meio dos dedos. O poder de Deus, por mais que a organização tente fechar, o poder de Deus escapa pelos meios dos dedos, porque às vezes eles leem a Bíblia, a palavra de Deus. Então, claro que tem aquela doença toda de doutrinação, ensinando que a organização é o único meio de salvação e tal, e você fica naquilo, mas daqui a pouco escapa um pouco de assunto sobre fé, sobre justiça, sobre coragem, sobre amor, escapa. E aí é nesses escapes que Jeová fala contigo, Deus fala contigo, te cuida, te trata. Então, tenha certeza disso. Independente do lugar, da religião que tu tiver, Deus vai falar contigo. Então, não te apega doentemente, loucamente, por detalhes, por teologia, por exatidão. Enfim, nenhum de nós consegue se transportar no tempo. Gente, imagina, se eu conheço o pessoal aqui do meu bairro, que nos anos 90 nós usávamos umas gírias, que agora, nos anos 2000, ficou para baixo, e agora 2020 nem se conhece mais. A nova geração, meus filhos, nem sabe essas gírias. Dialeto local já se perdeu, em 20 e poucos anos se perderam. Tu imagina uma língua, uma identificação cultural de linguagem há mais de 2000 anos atrás.
É claro que muita coisa mudou, muita expressão, muito detalhe, já se perdeu, virou farinha, não existe mais. O sentido de muita coisa desapareceu, então, cara, é só pela misericórdia e só pela fé. Não, não é só. Né? Grande parte da Bíblia ela é algo palpável, algo muito estruturado, muito teólogo, muito historiador, muito tradutor, trabalhou pesado em cima disso. Então a Bíblia é excelente. Mas tem detalhes que se perdeu, então não se apegue a esses detalhes que se perdeu. Exerça a sua fé. Amém? Então tá, um beijo no coração de vocês e até uma próxima.